Olá pessoal do primeiro C, vamos para uma correção de um exercício que eu passei no dia 5 de novembro, semana passada, tá? Equação de Torricelli, física. A equação de Torricelli, só para lembrarmos, ela é velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Quando é que eu tenho que usar essa fórmula? Nos exercícios que envolverem velocidade e nós não tivermos informação de tempo. Quando o exercício não der tempo ou quando ele não pedir tempo. Então, o exercício não fala nada sobre tempo, mas fala sobre velocidade. Então, eu uso o Torricelli. Questão número 1 da semana passada, então, dia 5 de novembro, dizia: um carro a 90 km por hora é freado uniformemente com aceleração escalar de menos 2 metros por segundo ao quadrado até parar. Determine a variação do espaço do móvel desde o início da frenagem até parar. Essa questão está dizendo que o seu carro está inicialmente em movimento, 90 km por hora, e não está devagar não, né? E aí você vai acionar o freio, então você vai desacelerar. Por isso que a aceleração é um valor negativo. Menos 2 metros por segundo ao quadrado. Significa que a cada 1 segundinho que passa, a velocidade cai de 2,5 em 2,5 metros por segundo. Se a velocidade vai caindo, a aceleração vai fazer a velocidade cair até o carro parar. Concorda comigo? Ele pede, determine a variação do espaço do móvel, do início da frenagem até parar. Na hora que você aciona o freio, o carro não para de uma vez. Ele vai parando aos poucos. Então, ele pergunta, a partir do momento que eu acionei o freio, quero saber qual é a distância que ele percorreu até parar. Veja que em nenhum momento o exercício fala em tempo. Vamos jogar a Torricelli. As informações, velocidade inicial, 90 km por hora. A desaceleração, pois é negativa a aceleração, é de menos 2,5 metros por segundo ao quadrado. Se o carro vai parar, significa que a velocidade final é zero. E ele pede o espaço percorrido até o carro parar, ΔS. Sobre essa questão número 1, toma cuidado. Veja que a velocidade está em quilômetros por hora. E veja que a aceleração está em metros por segundo ao quadrado. Não combina, hein? Você vai transformar a velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo, para combinar com a aceleração. Então, para transformar quilômetros por hora em metros por segundo, sabemos das últimas videoaulas gravadas, procure aí que você vai achar. Para transformar quilômetros por hora em metros por segundo, é só dividir por 3,6. Você vai fazer essa divisão e vai achar 25 metros por segundo. Tá ok? Agora, jogue a fórmula da equação de Torricelli, velocidade final ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, que é ΔS. Veja que a velocidade final é zero, pois você quer que o carro pare. Então, zero ao quadrado. Velocidade inicial, 25 metros por segundo. Então, vai ficar 25 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração que nós temos, menos 2,5, vezes ΔS, que é o deslocamento até parar, não temos. Então, vamos manter ΔS. Faça os cálculos e vamos achar o ΔS, que é o espaço percorrido até parar.
0 ao quadrado é 0 vezes 0 é 0. 25 ao quadrado é 25 vezes 25, 625. Mais vezes menos dá menos. 2 vezes 2,5, o dobro de 2,5 é 5. Vezes ΔS, que é o deslocamento. Como você quer achar o deslocamento ΔS, você vai fazer quem tem letra de um lado, quem não tem do outro. Esse menos 5 ΔS vai para o primeiro membro, mais 5 ΔS é igual a 625. Quem está multiplicando, operação inversa, descerá dividindo 625 dividido por 5. E aí você vai achar que o deslocamento do carro até parar será de 125 metros. Você aciona o freio, o carro inicialmente a 90 km por hora, e ao acionar o freio, ele ainda vai percorrer 125 metros até parar. Corrija. Questão número 2 dizia: o móvel parte do repouso. Se ele parte do repouso, já sei que a velocidade inicial dele é 0. Vou anotar aqui. Anote você também. O móvel parte do repouso, logo a sua velocidade inicial é 0. E com uma aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado. Vou anotar a aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Significa que a cada 1 segundinho que passa, a velocidade vai aumentando de 5 em 5 metros por segundo, até atingir a velocidade final de 20 metros por segundo. Determine a variação do espaço. Ele está perguntando qual é o espaço percorrido enquanto a sua velocidade aumentava de 0, pois partia do repouso, até chegar a 20 metros por segundo. Enquanto a velocidade aumentava até os 20 metros por segundo, qual foi o deslocamento? ΔS, quando ele pedir deslocamento. O exercício não fala em tempo, então eu uso a equação de Torricelli. Lembrando que nós temos videoaulas passadas, procure aí na pasta de matemática, em que nós calculamos velocidade quando o exercício fala em tempo. É a fórmula velocidade inicial, mais aceleração vezes tempo. Famoso Vila vence o Atlético. Espero que você tenha assistido essa aula também. Então vamos lá. Como ele não fala em tempo, vou jogar Torricelli. Velocidade final ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado, mas 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Veja que o exercício disse que a velocidade que nós iremos alcançar é de 20 metros por segundo, é a velocidade final ao quadrado. A velocidade inicial ao quadrado, como partimos do repouso, a velocidade inicial é 0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração que ele nos deu é 5, vezes o deslocamento. Deslocamento nós não temos, chamamos de ΔS. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, é 400. 0 ao quadrado é 0 vezes 0, dá 0. Mais 2 vezes 5, 10, vezes ΔS, que é o deslocamento. Então, ficamos com 400 é igual a 10 ΔS. Eu vou inverter tudo para que a letra fique na frente. Se 400 é igual a 10 vezes o deslocamento, 10 vezes o deslocamento é igual a 400. Logo, o deslocamento será 400 dividido por 10. O deslocamento será simplifica um zero de cima com de baixo, 400 divida por 10, que você vai achar 40 metros. Ou seja,
o carro estava parado, velocidade inicial 0. Se imprimirmos uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, o nosso carro vai percorrer 40 metros de distância até que a sua velocidade aumente de 0 para 20 metros por segundo. Tudo bem? Vamos para o próximo. Vamos para a questão número 3. A velocidade escalar de um trem se reduz uniformemente de 12 metros por segundo para 6 metros por segundo. Eu vou escrever aqui no meu material que a velocidade inicial, que eu vou chamar de V0, é 12 metros por segundo. E a velocidade final, 6 metros por segundo. Anotei. Então, o exercício nos dá a velocidade inicial, 12, e a final, 6. Tudo em metros por segundo. Sabendo-se que durante esse tempo, o trem percorre uma distância de 100 metros. 100 metros, metros é distância percorrida. ΔS, 100 metros. Qual o módulo da desaceleração? Então, ele está dizendo que nós temos uma desaceleração. A aceleração vai ser negativa. Mas como ele pede a resposta em módulo, o módulo é a intensidade, nós vamos, então, transformar o sinal para positivo. Sempre que o exercício pedir um módulo, o nosso resultado será positivo. Vamos lá? Então, a questão número 3 diz que o nosso carro estava com a velocidade de 12 metros por segundo e a velocidade reduziu. Veja que eu estou reduzindo a velocidade, estou indo bem devagarzinho para 6 metros por segundo. Começou com 12 e a velocidade caiu para 6. E durante esse tempo que ele não nos deu e ele não pediu, então não vou precisar do tempo, ele disse que nós percorremos 100 metros. Então, essa distância da caneta vermelha até a caneta preta, vamos fazer de conta que seja 100 metros. Então, ele nos deu as velocidades inicial, 12, e a final, 6. Ele disse que nós percorremos de uma caneta a outra 100 metros. Mas ele quer saber qual foi a desaceleração. Já que a velocidade cai, nós estamos desacelerando, concorda? Qual será a desaceleração? Vamos achar o valor de A. Aqui estão as informações do exercício. Vamos para o cálculo. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Então, velocidade final é 6. Então, vai ser 6 ao quadrado. A inicial é 12. Então, teremos 12 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração nós não temos, vamos chamar de A. E o deslocamento ele nos deu que é 100. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, 144. Mais 2 vezes A, 2A, e 2A vezes 100 dará 200A. O que eu vou fazer? Eu vou inverter tudo nessa equação, só para a letra ficar no primeiro membro. Se 36 é igual a 144 mais 200A, significa que 200A mais 144 é igual a 36. Quem tem letra de um lado, quem não tem do outro, vamos ter 36. O 144 está somando, a operação inversa irá para o segundo membro, negativo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou repetir os 200A e fazer a continha de 36 menos 144. Faça aí
36 menos 144, que você vai achar menos 108. Esse A está multiplicando o 200, então o 200 descerá dividindo. Vamos ter menos 108 dividido por 200. Divida 108 por 200. Se você dividir, você vai achar 0,54. Menos dividido por mais dá menos. Metros por segundo ao quadrado. Ah, Erles, a gente achou uma aceleração negativa. Por quê? É porque a velocidade do nosso trem caiu de 12 para 6. E para a velocidade cair, você está desacelerando. Por isso que a resposta é negativa. Mas como o exercício pede a resposta em módulo, que é esse símbolo de módulo, significa que nós vamos desconsiderar o sinal e vamos trabalhar apenas com 0,54 metros por segundo ao quadrado. Sempre que pedir em módulo, você desconsidera o sinal da aceleração.